Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro, primeiro dia de fechamento do comércio não essencial de Belo Horizonte. Você confere no Jornal Toda Hora, edição manhã, que equipes de resgate encontraram as caixas pretas do avião que caiu no mar da Indonésia. E vai ver ainda que as autoridades da Europa tentam conter a propagação da nova variante do coronavírus. O Ministério da Saúde informou que o Brasil ultrapassou a média de 1.000 mortes por Covid-19 pela primeira vez em 5 meses. E nenhum estado registrou queda na média de óbitos. Mais 469 vítimas foram registradas em 24 horas. E o Brasil chegou a 203.100 mortes pela Covid-19 desde o início da pandemia. Também foram confirmados mais 29.792 novos diagnósticos de um dia para o outro, totalizando mais de 8.105.000 casos de coronavírus. A média móvel de mortes em 7 dias teve um novo aumento e chegou a 1.012 óbitos por dia. É a primeira vez que o número médio de vítimas supera a marca dos 1.000 desde 22 de agosto de 2020. E a média de casos confirmados no período passou para 53.176 diagnósticos. Com relação à evolução da pandemia por estados, 18 unidades da federação registraram alta: Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Outros 9 estados apresentaram estabilidade, com pouca variação no número de mortes: Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco e Santa Catarina. E dessa vez, nenhum estado apontou queda no número de óbitos pela Covid-19. E em São Paulo já estão valendo as alterações nas fases de restrições do estado. 4 regiões que estavam na fase amarela regrediram para laranja. Apesar da mudança, a fase ficou menos restritiva. Sorocaba, Presidente Prudente, Marília e Registro foram as 4 regiões que voltaram uma fase. Porém, algumas atividades que antes eram proibidas foram liberadas, como, por exemplo, salões de beleza, academias e parques. Todos os setores de comércio e serviços podem funcionar, mas o atendimento presencial em bares está proibido. Com a liberação dessas atividades, a capacidade de ocupação, que antes era de 20%, passa para 40% em todos os setores. O funcionamento máximo será ampliado de 4 para 8 horas por dia. Já o atendimento presencial só poderá ser feito até às 20 horas. Na fase amarela, a capacidade máxima passa a ser limitada a 40% de ocupação para todos os setores, que antes variava por setor. Academias, por exemplo, podiam operar com apenas 30% da ocupação. O atendimento presencial ao público pode ser feito apenas até às 22 horas em todos os setores, exceto no setor de bares, que pode funcionar até às 20 horas. O horário de funcionamento passa a ser limitado a 10 horas por dia para todos os setores. O governo do estado de São Paulo também alterou os indicadores de saúde que orientam a reclassificação das regiões. Antes, o Plano São Paulo levava em conta para todas as fases a evolução de casos, óbitos e internações por Covid-19 de uma semana para outra. Somente para avançar a fase verde, que se considerava apenas a situação atual de casos, internações e óbitos, e não um comparativo entre 2 períodos. Para este novo Plano São Paulo, houve um endurecimento das regras para dificultar a mudança para estágios mais brandos. A ideia é dificultar a mudança de fase, mas permitir que mais setores funcionem, direcionando as restrições de forma mais específica. Um brasileiro condenado por tráfico de drogas foi preso no Paraguai e entregue à Polícia Federal em Foz do Iguaçu, no Paraná. O criminoso era foragido da justiça e foi extraditado pela Ponte Internacional da Amizade. Ele é acusado de ser o chefe de uma quadrilha com atuação no país vizinho. No Brasil, o foragido tinha contra ele 2 mandados de prisão em aberto, os 2 relacionados ao tráfico de drogas e de armas, de acordo com a polícia.
Mergulhadores da Indonésia recuperaram pedaços de fuselagem e restos humanos na área onde um Boeing caiu no mar, na costa de Jacarta. 62 pessoas estavam a bordo da aeronave. As equipes de busca localizaram as 2 caixas pretas que contêm gravações que devem ajudar a esclarecer as causas do acidente. O avião da companhia aérea indonésia Sriwijaya Air, que voava entre Jacarta e Pontianak, perdeu contato com os controladores de tráfego aéreo no sábado, cerca de 4 minutos depois de decolar. O presidente da Indonésia, Joko Widodo, expressou profundas condolências. Estamos fazendo o nosso melhor para encontrar e localizar as vítimas. Kita berdoa bersama-sama agar para korban. Centenas de membros dos serviços de resgate, da Marinha e 10 navios de guerra participam das buscas. O avião, que partiu do Aeroporto Internacional de Jacarta, desapareceu dos radares logo após a decolagem, enquanto sobrevoava o Mar de Java, perto de ilhas turísticas. 50 passageiros, incluindo 10 crianças e 12 membros da tripulação, estavam a bordo. Segundo as autoridades, todos eles eram indonésios. A Boeing foi acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de conspirar para cometer fraude por não ter fornecido todas as informações sobre a aprovação do modelo 737 MAX. O modelo de avião sofreu 2 acidentes fatais, pela Lion Air em outubro de 2018 e pela Ethiopian Airlines em março de 2019. A Boeing concordou em pagar mais de 2 bilhões e 500 milhões de dólares para encerrar alguns processos. Entre eles, uma multa criminal de 234 milhões de dólares, 1 bilhão e 700 milhões de dólares para clientes e 500 milhões de dólares para um fundo de indenização para os parentes das vítimas dos acidentes. O acordo entre as autoridades e a empresa responsabiliza a Boeing pela conduta criminosa de funcionários que, de acordo com um comunicado do Departamento de Justiça, preferiram os lucros, ocultando informações importantes sobre o uso das aeronaves 737 MAX e tentando encobrir sua fraude. Segundo o documento, a empresa admitiu que 2 de seus funcionários enganaram a autoridade de aviação dos Estados Unidos, encarregada de avaliar a segurança da aeronave sujeita a um programa de voo relacionado com os 2 acidentes. Os documentos posteriormente emitidos pela agência de aviação não continham informações essenciais sobre o software, que, portanto, não foi incluído nos manuais para pilotos e monitores. O 737 MAX foi liberado para voltar a voar em novembro nos Estados Unidos e logo depois em outros países. A gente volta a falar da pandemia, atualizando agora os dados do coronavírus em todo o mundo. 90.343.000 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus. E, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins, 1.936.000 pessoas morreram. A União Europeia chegou a um acordo para dobrar o número de doses da vacina da Pfizer-BioNTech, de 300 para 600 milhões. Elas devem começar a chegar no segundo trimestre. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. As vacinas vão para os 27 países do bloco. Até o momento, só as vacinas da Pfizer e da Moderna estão autorizadas pela União Europeia. E um estudo mostrou que a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer e a alemã BioNTech, apresentou uma eficácia na prevenção às mutações do coronavírus. A variante é altamente transmissível e foi descoberta no Reino Unido e na África do Sul. O estudo foi feito com sangue de pessoas que receberam a vacina. As conclusões são limitadas porque não analisam o conjunto completo de mutações das novas variantes do vírus. O cientista responsável da Pfizer afirmou que o imunizante se mostrou eficaz contra essa mutação e as outras 15 variantes testadas anteriormente. E os pesquisadores planejam realizar nas próximas semanas novos testes para ter conclusões mais detalhadas sobre a eficácia da vacina contra as mutações encontradas no Reino Unido e na África do Sul. A comunidade científica ainda está reticente sobre a eficiência dos imunizantes contra as novas variantes do coronavírus. As vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna usam tecnologia de RNA mensageiro e podem ser rapidamente ajustadas para lidar com as novas mutações do coronavírus.
O Ministério da Saúde do Japão informou que detectou uma nova variante do coronavírus em 4 pessoas que estiveram no Brasil, no estado do Amazonas. Esses passageiros voltaram ao Japão em 2 de janeiro. Essa variante, identificada pelo Instituto de Doenças Infecciosas do Japão, é diferente daquelas encontradas no Reino Unido e na África do Sul. O governo do país asiático investiga se as vacinas existentes são eficazes contra essa mutação. Depois do intervalo, você vai ver a previsão do tempo e vai ver também que a neve provocou transtornos na Espanha. A gente volta já. A gente está de volta, agora são 8h47 no horário de Brasília. Em São Paulo, o dia amanheceu quente já, mas com o sol coberto pelas nuvens. Agora está fazendo 22 graus e a máxima prevista é de 28 com pancadas de chuva. Vamos ver como é que fica a previsão para todo o Brasil. A segunda-feira será marcada por muita chuva no centro-sul gaúcho por causa da aproximação de uma grande frente fria. Por isso, deve chover forte a qualquer hora, especialmente nas áreas gaúchas próximas à fronteira com o Uruguai. Na região de Santa Maria, o alerta é para temporais entre a tarde e a noite, assim como nas demais áreas do sul do país. A expectativa é de chuva fraca e sem risco de temporais entre a região de Florianópolis e o litoral do estado do Paraná. Chove forte a partir da tarde em grande parte do sudeste, inclusive nas áreas paulistas próximas a Minas Gerais e também sobre a capital Belo Horizonte. As pancadas de chuva serão frequentes com risco de chuva forte a qualquer hora entre o noroeste de Minas, o oeste de Minas Gerais, o centro-sul do Tocantins e sobre as capitais Goiânia, Brasília e a região de Cuiabá. A chuva acontece em vários momentos, mas intercalada por aberturas de sol no sul do estado de Minas Gerais e de Rondônia, na região de Porto Velho e no extremo norte do Tocantins. O tempo segue firme apenas entre o extremo norte fluminense, a região de Vitória e o interior do Nordeste. A chuva será passageira entre Salvador e a região de Fortaleza. As pancadas serão frequentes com risco de vários temporais no norte do Amazonas, no centro-sul de Roraima e também sobre o norte do Amapá. A temperatura mínima prevista em São Paulo é de 20 graus e faz 17 graus pela manhã em Curitiba. Máxima de 29 graus em Manaus, 30 graus em Salvador e 31 graus em Vitória. Depois de uma histórica nevasca, as autoridades travam uma corrida contra o relógio para limpar a neve de Madrid e outra parte da Espanha. A tempestade batizada de Filomena provocou fortes chuvas em várias regiões e já deixou 3 mortos no país. A agência meteorológica espanhola informou que são esperadas temperaturas mínimas inferiores a menos 10 graus Celsius em grande parte do interior do país até quinta-feira. A Prefeitura de Madrid informou que o objetivo é retirar a neve antes que o frio chegue e ela se transforme em gelo. E ainda alertou que o deslocamento na capital deve ser difícil durante toda a semana. Moradores se reuniram para limpar o acesso a hospitais. Temos 3 hospitais nesse bairro e estamos muito conscientes de como é importante que o acesso esteja livre. Eles nos deram muito durante o confinamento e estão trabalhando muito na pandemia. Isso é o mínimo que podemos fazer. Em Madrid, o Exército entrou em ação para retirar a neve das pistas do aeroporto, que continua fechado. Segundo o governo, o tráfego segue suspenso ou com restrições em mais de 700 estradas. As viagens de trem com destino à capital da Espanha foram canceladas. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, voltou a chamar os Estados Unidos de maior inimigo do país. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, disse que os Estados Unidos são o maior inimigo de seu país em uma declaração provocativa há menos de 2 semanas até a posse do presidente eleito Joe Biden. Devemos nos concentrar na política externa para conter e subjugar os Estados Unidos, o obstáculo fundamental para o desenvolvimento de nossa revolução e nosso principal inimigo.
Espera-se uma melhora das relações sob o governo de Joe Biden, mas o líder norte-coreano disse que a natureza de sua política contra os Estados Unidos nunca mudará, independente de quem esteja no poder. Kim Jong-un também garantiu que seu país se equipará com um submarino nuclear. Segundo a agência oficial KCNA, Kim defendeu o desenvolvimento de ainda mais tecnologia nuclear e a produção de ogivas nucleares leves e pequenas. Há poucos dias da saída de Donald Trump da Casa Branca, as negociações entre Estados Unidos e Coreia do Norte estão paralisadas desde o fracasso da segunda cúpula entre os dois líderes em fevereiro de 2019. Um dos motivos do impasse foi a falta de consenso sobre as concessões que a Coreia do Norte teria de fazer em troca do levantamento das sanções internacionais que lhe foram impostas. Apesar das medidas que prejudicam muito sua economia e população, o país asiático justificou seus programas nucleares, proibidos pela comunidade internacional, alegando que os Estados Unidos são uma ameaça ao seu regime. Desde que Kim chegou ao poder há 9 anos, esses programas fizeram progressos consideráveis, incluindo vários testes nucleares e o teste de um míssil que poderia atingir o território continental dos Estados Unidos. A comercialização de ivermectina, vermífugo que não tem eficácia contra a Covid-19, registrou crescimento de mais de 460% no mercado farmacêutico no acumulado de 2020 até novembro, isso na comparação com o mesmo período de 2019. Durante o ano passado, a indústria comercializou 42 milhões de caixas de ivermectina. O levantamento foi realizado pela IQVIA, consultoria de informações sobre saúde. O programa de aquisição de alimentos do governo federal foi essencial para muita gente durante a pandemia, atendendo principalmente quem planta e quem precisa de alimentos. Foram gastos quase 650 milhões de reais. O valor mais alto dos últimos 6 anos permitiu que 70 mil pequenos produtores continuassem produzindo. E o resultado de 150 mil toneladas de alimentos foi levado a 12 milhões e meio de pessoas, atendendo creches, escolas, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade. Os agricultores vendem os alimentos para o governo federal por valores entre uma faixa entre um preço mínimo e o de mercado. Por meio do programa, os órgãos compram os alimentos da agricultura familiar sem necessidade de licitação. Cada unidade familiar deve obedecer o limite anual de vendas de R$ 8.000. Para as organizações fornecedoras, esse valor é de R$ 500 mil, desde que respeitados os limites por unidade familiar. A produção industrial brasileira registrou um leve crescimento em novembro. Segundo o IBGE, essa foi a 7ª elevação seguida do setor. Em novembro de 2020, a produção industrial teve alta de 1,2% em relação a outubro. Esta foi a 7ª alta que o setor registrou no ano. Desde maio, somando os crescimentos, a indústria brasileira acumula alta de 40,7%. Segundo o IBGE, esse patamar já eliminou a perda de 27,1% entre março e abril, meses em que o isolamento social foi mais rigoroso e fez a indústria atingir o nível mais alto da série. Com isso, o setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia, em fevereiro. Mesmo com um desempenho positivo recente, a produção industrial ainda se encontra 13,9% abaixo do nível recorde, alcançado em maio de 2011. Entre as categorias que apresentaram alta em novembro, o destaque vai para bens de capital, como máquinas e instalações, com 7,4%, e bens de consumo duráveis, como carros, com 6,2%. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias segue sendo a maior influência da indústria nacional. Com alta de 11,1% apresentada em novembro, a atividade acumula expansão de mais de 1.000% em 7 meses seguidos. Na Europa, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, alertou que as próximas semanas serão as mais difíceis da pandemia. O continente está em alerta por causa da nova variante identificada do novo coronavírus mais transmissível. Na França, 8 departamentos anteciparam o toque de recolher para as 6 da tarde. Em outras regiões, está valendo o toque de recolher a partir das 8 horas da noite. A gente vai falar agora de futebol. Nesse fim de semana teve a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer agora os resultados.
No Maracanã, o Ceará venceu o Flamengo por 2-0 e com esse resultado o Vozão está na 9ª posição do campeonato. E os comandados de Rogério Ceni no Flamengo estão a 3 jogos sem vencer no Brasileirão. No Morumbi, o Santos venceu o clássico diante do São Paulo por 1-0. Mesmo com a derrota, o tricolor paulista continua na liderança da competição. Em Porto Alegre, o Internacional venceu o Goiás por 1-0. Essa vitória mantém o Colorado na vice-liderança, 3 pontos atrás do líder São Paulo. Em Goiânia, o Atlético Goianiense e o Bahia ficaram no 0-0. No Rio de Janeiro, o Vasco venceu o Botafogo por 3-0, um resultado que garante o Vasco fora da zona de rebaixamento com 32 pontos. E o Botafogo segue na vice-lanterna com 23. E falando da Série C, o Remo é o primeiro time a garantir o acesso para a Série B. A vitória sobre o rival Paysandu por 1-0 garantiu a classificação. A última vez que o time paraense jogou o campeonato foi em 2007. E depois desse ano, o time chegou até a ficar sem disputar o Campeonato Brasileiro Série D. Essa edição fica por aqui. Daqui a pouco tem outras informações com a Patrícia Velenic, às 10 horas da manhã no horário de Brasília. Você pode rever nossas reportagens no YouTube. Tchau, bom dia e boa semana.